Mateus capítulo de número 27, versículos do 1 em diante. Quem achou, diga amém. Amém. O texto diz assim: ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que fora condenado, tocado de remorso, em algumas traduções vai dizer, trouxe arrependido, e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes, aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isto é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-los no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com ela um campo do oleiro para cemitério dos forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até ao dia de hoje campo de sangue. Amém? Amém? Pronto, só isso daqui que eu quero destacar. Primeiro, hoje eu quero falar a respeito desse assunto e, com toda a reverência aqui, falar aos servos do Senhor. Quando a gente encontra-se com um texto desse, alguém vindo falar logo sobre Judas, com tanta pessoa bacana para falar no inverno, já vem o jovem e vem me ler sobre Mateus 27, falando de Judas para mim. Primeiro aqui que eu não vim acusar ninguém de Judas, tá, pessoal? Vocês podem ficar tranquilos. Contra isso, vocês não vão ter que passar. Mas eu quero tratar esse texto porque ele diz muito ao nosso respeito. Ele diz muito sobre muitas coisas que a gente precisa aprender. E eu quero tratar a respeito disso. Eu quero que você se atente para a gente chegar aqui a esse ponto. Eu preciso tratar um pano de fundo aqui com vocês, então vamos observar aqui. Primeira coisa, quando a gente para observar o propósito pelo qual Deus criou a humanidade, porque Deus criou o homem, Gênesis capítulo 1, verso 26, 27 e 28, vai nos dizer que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre as aves do céu, os peixes do mar, os animais do campo, sobre toda a terra e sobre todo réptil que rasteja sobre a terra. Deus criou um homem com o desejo, com o enfoque de que o homem ele pudesse dominar, cuidar de tudo que Deus havia criado. Quem se lembra aqui do relato da criação, vai ver que a partir do primeiro versículo, tudo que Deus vai fazendo, ele cria no primeiro dia, no final ele faz o relatório, o diagnóstico de tudo que viu, e viu Deus que era bom. Segundo dia bom, terceiro dia bom, quarto dia bom. Quando chega no sexto dia, ele cria um homem e ele dá o relatório final, depois de toda a criação, dizendo: e viu Deus tudo quanto havia feito, e eis que era muito bom. Mas por que tudo que Deus criou é bom? Por que tudo que havia sido criado era bom? O Salmos vai nos responder. Se você ver lá o Salmo 136, ele vai dizer: louvai ao Senhor, porque ele é bom. Então vamos lá, para explicar isso aqui de uma forma mais fácil. O fato de Deus ser bom é que o que o leva a produzir coisas boas. Uma coisa não é boa porque Deus escolheu, e nem é porque Deus escolheu que aquilo se tornou bom. Não foi Deus que viu algo e disse: puxa, isso é bom, eu quero para mim. E nem foi o fato de Deus fazer e por conta disso aquilo se tornou bom. Ao contrário, o fato de Deus mesmo ser o próprio caráter, ou a própria definição do que é bom, por conta disso que ele produz, de certo ponto, é bom. Um exemplo mais ficar mais fácil aqui. Filosofei agora, pernambucano do meio do mato filosofando. Eu vou falar agora de forma bem mais básica. Se alguém é justo, ele vai produzir coisas justas. Se alguém é bom, ele vai produzir coisas boas. Se alguém é honesto, ele vai produzir coisas de acordo com a sua honestidade. Sendo Deus bom e o próprio padrão da bondade, tudo que Deus produz, de fato, é bom. Então vamos lá, uma vez que Deus criou tudo bom, ele criou o homem e mandou o homem cuidar de tudo bom que ele havia feito. O homem agora foi produzido para ser basicamente um corregente, um cuidador de tudo que Deus havia feito. O homem era o caseiro do planeta Terra. Ao chegar no capítulo 3, você vai perceber que o homem foi enganado, seduzido, e assim acontece a queda da humanidade. O homem foi incentivado, e Satanás disse à mulher, no diálogo, disse para ela: olha, Deus sabe que você não morrerá, mas no dia que você comer do fruto, você será como Deus, conhecendo o bem e o mal.
Observe só que o homem foi induzido a acreditar que faltava algo nele e que Deus estava escondendo alguma coisa dele. Que Deus sabia que o homem poderia ser igual a ele, por isso Deus não queria que o homem comesse do fruto. Então, quando ele induz o homem, ele faz o homem romper com tudo de bom que Deus havia criado, e assim começa a corrupção de tudo quanto havia criado. Capítulo 3 de Gênesis, versículo de número 11, o homem se afasta de Deus. Versículos de número 7 e 10, o homem se afasta de si mesmo. Versículo de número 12, o homem se afasta do próximo. Versículo de número 17, o homem se afasta do ambiente. O homem agora tem um problema com Deus, um problema consigo, um problema com o próximo, um problema com a criação. Tudo agora afastado do homem. E a partir de então, as buscas, o desejo de preencher agora este vazio vai nascer no interior do coração do homem, e essas buscas vão vir de N formas, em forma de curiosidade, em forma de procura, em forma do desejo de preencher o que está faltando na sua alma. A partir de então as buscas começam a nascer na vida do homem. Só que o que se importa para você? Você hoje, 6.000 anos basicamente, depois de esse episódio acontecer, você também é feito de busca. A tua vida é feita de buscar alguma coisa. Você vive procurando algo mesmo inconsciente. Observe só, a nossa cultura está infestada disso. Quer ver só? Quando alguém vê uma estrela cadente passando, o que é que ele pensa? Vou fazer um desejo, porque eu estou buscando algo, eu quero que essa estrela me dê o que eu estou procurando. Quando você passa e vê uma fonte dos desejos, você joga uma moeda para que ela te realize um desejo, porque você está procurando por algo. Você não está contente só com o que você tem, você precisa de algo a mais. Você tem uma velhinha de aniversário para soprar e fazer um pedido. Você tem aí também um duende verde que vai aparecer e você vai encontrar com ele e ele vai realizar um desejo para você, um trevo de 4 folhas. Você tem um gênio para esfregar uma lâmpada e ele te realizar 3 desejos que você tem. O homem vive buscando alguma coisa porque ele se afastou do propósito original pelo qual ele foi criado. A busca em si, ela facilitou bastante a vida do homem. O homem procurando solucionar problemas e facilitar a sua vida, ou tentando preencher o vazio que há na sua alma, na tecnologia, na ciência, nos conhecimentos, o homem chegou longe. Nós temos hoje grandes matemáticos, físicos, cientistas, diversas áreas aí do conhecimento, porque alguém se dispôs a buscar. Porém, a busca tem o seu lado negro por trás de tudo isso. Toda a busca do homem, tudo isso deriva, tem origem no começo, quando o homem afastou-se do seu Deus, e a partir de então, ele começou a buscar isso tudo. O grande problema é quando as buscas tentam preencher ou tapar o vazio que há no coração do homem, preenchendo o lugar de Deus, quando o homem se afastou. Todo ser humano que está aqui, desde a menor criança ao adulto mais idôneo que aqui esteja, todos vocês têm um coração voltado para buscar alguma coisa. E se você não saciar o teu coração em Deus, você vai saciar em alguma outra coisa. E a partir de agora você fica com os olhos assim para o meu lado. Ó. E eu gosto dessa cara que é a gente pensando. Vamos lá. Porém, observando isso tudo, eu quis ler nessa noite Mateus capítulo 27 para falar do discípulo mais magnífico que eu encontro na Bíblia. O nome dele é Judas. Era um homem também como nós, feito de busca. Era alguém que buscava alguma coisa. Era alguém que estava em busca de algo. E as buscas dele foi que determinou aonde ele chegou. Mas, porém, de que Judas é que eu estou falando, se na Bíblia tem 6 deles? Eu quero que você observe que eu não estou falando aqui do Judas Tadeu Lebeu, que tem 3 nomes. Olha, existia no grupo dos discípulos 3 Judas, 2 Judas para falar a verdade. O Judas Tadeu, que é o tão falado São Judas Tadeu, e também o Judas Iscariote. No caso, eu não estou falando do Judas Tadeu Lebeu, que está em Lucas, capítulo 10, versículo 3, Mateus 10 e 3, e também Lucas 6, verso do 12 em diante. Você também encontra um segundo Judas na Bíblia, que é o Judas meio-irmão de Jesus, o mesmo que escreveu a carta que nós temos na Bíblia. Esse Judas meio-irmão de Jesus, você encontra ele em Mateus, capítulo 13, versículo de número 55. Você também tem um terceiro Judas, que é chamado de Judas Galileu, o Judas que criou uma doutrina, uma certa seita, e Gamaliel até falou no meio dos discípulos, falando, olha, deixa eles agora, porque chegaram há um tempo atrás, surgiu um falso profeta também chamado Judas, a ele se juntou muitas pessoas, mas ao morrer a seita dele se desfez. Você também tem um quarto Judas que aparece na Bíblia, que é o Judas acolhedor,
o Judas que recebeu Paulo em sua casa, quando ele ficou cego a caminho de Damasco, ele foi levado para a casa desse Judas. Você tem um quinto Judas que aparece, o Judas cooperador, o Judas que trabalhou junto com Silas, levando oferta missionária quando a igreja estava precisando, e você também tem o sexto Judas, que é o Judas Iscariote, do qual nós vamos tratar nessa noite, que você vai encontrar em Mateus capítulo 10, versículo de número 4, o seu nome. Só que eu quero que você atente aqui para quem é este homem, e para as coisas que ele buscava, e como o coração dele estava, e também eu quero que você observe a reação de Jesus diante das buscas de Judas, mesmo Jesus sabendo que o coração dele estava naquelas coisas. Eu quero que você atente comigo primeiro quem é esse homem, e tudo que ele procurou. Observe que coisas que ele teve na sua vida, enquanto ele esteve aqui, ou enquanto ele caminhou nessa terra, são coisas que muitos de nós procuram. Nós fazemos culto promovendo isso, nós fazemos campanha procurando receber isso do Pai, coisas que Judas teve, nós hoje buscamos ter, mas mesmo ele tendo aquilo que nós hoje procuramos, não sustentou ele no lugar que ele deveria estar de discípulo. A pergunta é, como a gente pode saber que a gente não está entrando pelo mesmo caminho que ele? Como a gente pode saber que após buscar tanto, após andar com Jesus, após frequentar culto, após ver milagre, após fazer milagre, após pregar o evangelho, como que a gente pode saber se a gente não estamos entrando pelo mesmo caminho? Por isso que eu escolhi justamente esse discípulo. Não vim acusar ninguém, eu vim fazer uma advertência. Tome cuidado, o tipo de busca que você faz garante muito lugar onde você vai chegar. Vamos lá? Primeira coisa que eu quero que você observe a respeito dele, o nome que ele tem. Alguém já procurou saber o que o nome Judas significa? Alguns dicionários vão dizer que o nome Judas significa elogiável. O próprio nome do homem dizia que ele era alguém que merecia elogio, alguém que pode ser elogiado, elogiável. Judas tinha este nome, mas mesmo assim, ele teve o destino que teve. Observe só, não é só isso. Jesus orou antes de o escolher. Observe só que Mateus capítulo de número 6, versículo de número 12, vai dizer que Jesus, tendo subido ao monte para orar, ele passou a noite toda em oração. Passou a noite, mais uma vez, a noite, está frio que é para nós acordar. É por isso que é conferência bíblica de inverno. Vamos lá, vamos acordar aqui. A noite, o que é a noite toda? Ou era das 7 da noite às 7 da manhã, ou era das 6 da noite às 6 da manhã. Então, se Jesus ora ou das 7 da noite às 7 da manhã, ou das 6 da noite às 6 da manhã, quantas horas ele orou? A Bíblia vai dizer que após ele descer dessa oração, ele vai escolher para si 12 discípulos. 12 dividido para 12, é como se ele tivesse orado 1 hora por cada um deles. Inclusive 1 hora por Judas. Então Jesus possivelmente orou e depois o escolheu. Ele foi alguém por quem Jesus orou. Você sabe o que é o Filho de Deus na terra orando por você? Foi este homem. Mas não foi só isso. A Bíblia também vai nos ensinar, em Mateus capítulo de número 10, versículo do 1 ao 4, que Jesus deu a ele algo excelentíssimo. Jesus deu ao meio dele o direito de viver com Jesus e ser chamado discípulo dele aqui nessa terra, ao qual Jesus deu o nome de apóstolo, que significa enviado, mensageiro enviado por alguém. Judas foi alguém enviado por Jesus. Você sabe o que é Jesus em vida? Olhar no teu olho e chamar você e dizer, olha, eu quero que você venha comigo. Este é o homem do qual a gente estamos falando, alguém por quem, que o nome dele significa elogiável, alguém que Jesus orou por ele e alguém a quem Jesus deu uma posição para ele, disse, eu quero você no meu caminho. Agora observe só que isso daqui, quando a gente fala de ser discípulo, algumas pessoas não observam direito. Vamos lá. Jesus tinha uma grande multidão que o seguia, que se denominavam discípulos, às vezes. Mas no meio dessa multidão, teve outros 70 que Jesus já tinha chamado. E dentre esses 70 ainda tinha outro separado, que era 12. E dentre os 12, que foi os mais chegados, Jesus tinha Judas lá. Agora observe só, não foi só isso. Algumas pessoas em algumas congregações vivem por aí em briga. Eu acho que o Bruno os pastores que aqui estão já viram muito sobre isso. Alguém puxar o tapete dos outros querendo o cargo, a posição que o outro está. Porque quer o ministério que o outro exerce. Agora, você sabe quem dos 12... você não vai saber. Quem dos 12 discípulos era o único que tinha cargo? Você sabe quem era? Já adivinhou, né? Judas. Foi ele mesmo. O único que tinha cargo. Ele era o tesoureiro.
João capítulo de número 12, verso de número 6, vai dizer que ele era o que tinha a bolsa, ele era o que cuidava das ofertas e do mantimento do dinheiro que Jesus tinha para conviver com seus discípulos. Ele teve cargo, o nome dele era elogiado, foi chamado por Jesus, Jesus orou por ele. Mas não foi só isso, vamos que ainda tem mais. Jesus deu a ele um privilégio. Não, você vai ter que abrir a Bíblia comigo, abre aí. Lucas capítulo de número 9, versículo de número 1, porque se você ficar citando o texto vai ficar fácil. Lucas 9, 1. Eu quero que você observe uma verdade a respeito desse homem, olha lá. Cadê o... tá lá. Ei, rapaz, eu vou orar pela tua vida, hein? Deus abençoe, hein? Olha lá. E convocando os seus, deu-lhes o quê? Virtude sobre todos os, para curar enfermos. Observe só. Jesus deu a eles poder. Judas teve autoridade para repreender demônio. É coisa que nós faz campanha pedindo a Deus. Deus, eu quero fé para expulsar demônio. Eu quero ver cura de enfermo. Eu quero ver milagre acontecendo. Fala que quem aqui de nós não quer autoridade para expulsar demônio e curar enfermo? Agora, mesmo ele tendo tudo isso, não garantiu a posição dele que ele permaneceria lá. Você pode ter todas essas coisas e mesmo assim o teu coração não está em Jesus. Convocando deu a eles poder. Ele teve poder, Jesus orou por ele, convocou ele, o nome dele era elogiável e ele foi um dos discípulos. Mas foi só isso? Não, pula para o verso 2. Olha lá. E enviou-los a pregar o quê? Ele foi pregador, e não era pregador de heresia, não. Era pregador de uma mensagem exata, ele era pregador do... Você sabe o que é você ser um pregador que expulsa demônio, que cura enfermo, que andou com Jesus, que olhou no olho dele, foi chamado por ele, teve o nome de discípulo, seu nome era elogiável, teve tudo isso, e mesmo assim não permanecer? Estou te apresentando alguém. E a partir de agora, alguns já vão ficando com a pulga atrás da orelha. Então como é que eu faço agora? Depois disso tudo. É exatamente sobre esse discípulo que eu quero falar com você. Ele foi um pregador, teve cargo, foi chamado por Jesus, Jesus orou por ele, e o nome dele representa elogiável, e não somente isso, ele foi um pregador do reino que expulsava demônio e curava enfermo. Porém, entretanto, o seu coração não estava naquilo que ele estava fazendo. Eu posso ser chamado por Jesus, estar no meio da congregação, curar enfermo, expulsar demônio, pregar o reino, e meu coração não está nisso. Eu posso estar aqui, numa conferência bíblica, falando de Jesus, cantando sobre Jesus, vestindo-se como alguém que segue Jesus, falando e pensando em coisas que diz respeito a Jesus, aqui, e no final meu coração não está em nada disso aqui. Você já imaginou que desastre não é você viver a vida inteira envolvido com coisas que diz respeito ao céu, e no final se perder? Há uma linha teológica que defende que Judas nunca chegou a crer de verdade. Eu já não consigo acreditar nisso. Eu acredito que ele creu sim. A Bíblia fala que os sinais seguiriam os que crescem. E ele fez muita coisa de quem creu. Agora, não necessariamente o coração dele estava voltado para aquilo. Onde está teu coração essa noite? O que te trouxe até aqui? Por que você faria parte de uma conferência bíblica de inverno em um dia frio desse? O que te trouxe a estar aqui? Às vezes a gente pode confundir a ideia de trabalhar para Deus com amar a Deus. E é totalmente diferente. Esse dia eu ouvi o pastor Luciano Subirá dando um exemplo e eu achei interessantíssimo. Eu quero reproduzir aqui que é para você entender. Ele falou que foi convidado por um casal aí na casa deles para resolver uma briga de casal. Imagine só, pastor, indo resolver uma briga de casal de 22 anos de casados, estavam brigando agora. Ele chegou na casa do casal, o marido já chegou logo contando tudo. Pastor, essa mulher minha é uma doida. Ela fez isso e aquilo outro. Eu inventei de ir no mercado com ela. Ela falou para mim que não queria que eu fosse no mercado com ela e tudo mais. E fez aquela ruaça falando coisa. E a mulher assim, ó, esperando a vez dela de falar. Você sabe como é que mulher é, né? E assim, ó, esperando a vez dela. E o marido descarregando tudo mais. Aí tá bom. Depois que ele terminou, a mulher falou, pastor, posso falar? Ele falou, pronto, agora você fala. Aí falou, pastor, eu nunca quis que meu marido fosse comigo no mercado. Aí o pastor até tomou um choque. Falou, como é que é, mulher? Explica esse negócio direito, que eu não entendi agora, não. Você é uma mulher casada que não quer que o marido vá com você no mercado? Ela falou, não, pastor.
Aí o marido já falou, não, então vou chamar os filhos aqui para provar. Vem aqui, filho, pode dizer. Aí o pastor, não. Deixa os filhos lá. Vamos resolver aqui. Aí tá bom. Aí ela falou, pastor, eu nunca quis que o meu marido fosse comigo ao mercado. Eu sempre quis que o meu marido quisesse ir comigo ao mercado. Porque se fosse para ele ir ao mercado comigo, está todo o tempo olhando no relógio, coçando a cabeça e chateado com o que eu estava comprando, era melhor que ele não fosse. Por isso que eu disse para ele que ele não precisava mais ir comigo ao mercado. Você já entendeu a diferença? Deus não quer que você venha à igreja. Ele quer que você almeje vir conhecer o Deus da igreja. É diferente estar aqui por querer estar aqui. É diferente cantar por querer cantar. É diferente pregar por querer pregar. Tem diferença de um para o outro. E é basicamente isso aqui. Judas pregou, Judas expulsou o demônio, Judas fez sinais e prodígios, Judas andou com Jesus, ele olhou no olho do mestre, conviveu com ele 3 anos e meio, mas não permaneceu na posição. Porque na verdade estava lá, mas o coração dele não estava. Isaías já havia profetizado dizendo, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É possível cantar com a alma vazia. É possível cantar com o coração vazio. É possível se envolver com tudo e ter tudo, e ao mesmo tempo ter a sensação de que nada preenche o vazio da sua alma. E eu digo por experiência própria. Está aqui minha esposa que não me deixa mentir. Já cheguei em vez de falar para ela, filha, eu tenho um casamento, eu tenho emprego, um emprego bom, eu tenho uma boa casa, eu tenho filhos que têm saúde, eu tenho um bom casamento, nós não vivemos pé de guerra, eu tenho um ministério, eu sou pregador, eu tenho um Deus na minha vida, mas porém eu não me sinto satisfeito com o que tenho. Há um vazio no coração do homem que só Deus pode preencher. E você pode se envolver com tudo isso, mas com o coração em outro lugar. Quer que eu te dê um exemplo? Vamos lá. Você pode ser o melhor professor da escola dominical dessa congregação, mas fazer isso não porque você quer ver vidas edificadas, mas pelo prazer de alguém bater no seu ombro e dizer, você ensina demais. Você pode ser o melhor pregador daqui, mas pelo intuito de ser conhecido como pregador. Você pode ser o melhor pastor, pode ser o melhor membro dessa congregação, mas no intuito de ser conhecido como tal, e não porque você sabe que você deve amor ao teu Deus. Paulo chegou a dizer que é possível alguém entregar o corpo para ser queimado vivo e não ter amor. Sabe um missionário que vai para a África, que é pego pelos muçulmanos e que é morto, queimado lá? É possível alguém fazer isso e não amar Cristo? Você consegue entender um negócio desse? Eu quero perguntar a você, onde está teu coração essa noite? O que te trouxe aqui? Será que nós, depois de buscarmos tanto e corremos tanto, será que a gente estamos buscando de fato aquilo que é realmente essencial para nós? Nessa hora o Línguas Estranhas vai ficando pouco, ninguém cai arrebatado, você não vê ninguém subindo na parede pela unção do Homem-Aranha, mas você vê um povo tudo assim, ó. E o coração por dentro batendo mais forte, e algo dizendo, onde é que meus valores estão? Eu quero confrontar você nessa noite, mas com a palavra de Deus, e dizer para você que Deus tem coisas muito mais excelentes para cada um de nós. Ele andou com Jesus, mas amando o mundo. Ele ouvia a mensagem, mas fechava o coração. Ele viu os milagres, mas admirava era o... Esse era Judas. Se envolveu com tudo, mas com o olho nu. Eu posso me envolver com tudo, olhando a moça da congregação, olhando o moço da congregação, olhando o cargo que eu tanto almejei, olhando alguém ou a posição para ter o ego elevado. Eu posso orar a Cristo, jejuar por meses pela performance de crente e ser conhecido como tal, e não por amar a Cristo verdadeiramente. Onde está teu coração? Vamos prosseguir? Só que o mais assustador disso tudo não é alguém conseguir andar com Cristo 3 anos e meio, olhar no olho dele, ver tudo que Jesus fez. Judas esteve no barco quando Jesus acalmou a tempestade. Ele foi um dos que disse, que homem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Ele foi um dos que estava lá no barco.
Mas Judas não foi só isso. Judas foi o que multiplicou, viu o pão e o peixe multiplicar na mão dele. Judas foi alguém que viu Jesus andando sobre as águas. Judas foi alguém que viu tantas coisas que Jesus fez, curar olho de cego, fazer cego de nascença enxergar. Você já viu um negócio desse? Judas viu. Mas aonde estava o coração dele? É sobre isso que eu quero atentar para você. E observe só, ele não mudou de atitude, não foi porque Jesus o abandonou, mas foi porque ele endureceu o próprio coração. E isto é possível. Abra a Bíblia, Mateus capítulo de número 13, versículo de número 15. A parábola do semeador. Quem contou foi Jesus, quem explicou foi Jesus, então não dá para ninguém interpretar de forma diferente. Mateus 15, 13 e 15, melhor dizendo. Olha lá. Porque o coração deste povo está endurecido, ouviram de mau grado. Observe essa expressão, de mau grado, com seus ouvidos, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não compreendam com o coração, e se converta, e eu os, quem começou tudo, ouviram de mau grado. Ele sabe que o que está dizendo é verdade, mas não quer se deixar ser mudado por aquilo. É possível entrar culto e sair culto ouvindo pregações do céu. Você pode pagar o maior pregador do Brasil para vir aqui se quiser. Pagar a estadia dele, deixar ele uma semana pregando todos os dias, 2 vezes por dia ou 3 vezes por dia aqui, e frequentar todos os cultos. Se você não deixar o evangelho mudar a sua vida, você vai continuar pior. Vai de mal a pior. Quer ver um exemplo? Quem aqui é crente há mais de um ano? Levanta a mão. Quem serve a Deus há mais de um ano? Levanta a mão que eu quero conhecer. Olha aí, uma boa galera aí. Pronto, bacana. Vamos lá, explica aí para mim. Você esteve um ano de 2020, esquece 2021, 2020, você esteve aqui o ano inteiro, ouvindo pregação, ouvindo culto, ouvindo louvor, ouvindo Jesus no rádio, na TV, frequentou o culto terça, quinta e domingo, é os mesmos dias aqui, terça, quinta e domingo? Terça, quinta e domingo, esteve em escola dominical, ouviu tanto sobre Jesus. Agora a pergunta é, o que mudou na tua vida de tudo que você ouviu? Melhorou? Ficou ranhento? Mudou alguma coisa? Você se sentiu melhor? O evangelho mudou alguma coisa em você? É possível a gente estar exposto à graça de Deus o tempo inteiro e estar resistindo à vontade dele. O problema não é só ouvir, o problema é e o teu amanhã. Você consegue aplicar o que você está vivendo aqui amanhã? No teu trabalho, dentro da tua casa, quando tu está lavando a tua louça, com os teus colegas de trabalho, com os teus vizinhos. Os teus vizinhos te conhecem quanto crente? Quanto alguém que serve a Deus, é exatamente essa ideia. O evangelho não é só audível, é algo que molda você por inteiro. Tiago chegou a dizer, capítulo 2, versículo 14, que adianta alguém dizer que tem fé se não tem obra? Pode, porventura, semelhante fé salvar alguém? O que ele está dizendo não é que você pratica a obra para ser salvo, é que a fé que você tem vai te levar a fazer alguma coisa. Uma vez que você crê de fato em Cristo, isso te leva a mudar a forma de vida que você tem. Eu creio que Deus cura, por isso quando a enfermidade bate à minha porta, eu vou orar porque eu creio que Ele cura. Eu creio que Deus é o Deus da provisão. A pandemia chegou, meu marido está para perder o emprego, o aluguel está para ser cortado. E aí você consegue crer agora no Deus da provisão? Tem hora que Deus precisa colocar a gente num aperto para ver se a gente confia de verdade. Colocar a gente diante do mar, esperar Moisés bater o cajado para ver se o mar abre. É quando a fé é colocada à prova, e isso está acontecendo todos os dias com todo mundo, não foi só com Judas. O tempo inteiro você está tendo a sua fé à prova, e a pergunta é, onde está teu coração? Vamos lá, eu vou avançar aqui para você ver o que Jesus fez com ele. O que você faria com alguém que você investiu 3 anos e meio, orou por ele, deu poder a ele, fez tantas coisas por ele, e você no final sabe que esse homem vai trair você? Você mudaria de atitude? Expulsaria ele do grupo? Falaria para os outros virar a cara? Como é que a gente reagiria? O mais assustador é como Jesus reagiu. Vamos ver só? Mateus capítulo de número 26, volta lá. Versículos de número 14 a seguir. Olha lá. Então um dos 12 chamado foi ter com os principais dos... Observe só, não foi o sacerdote que for até ele. Quem estava desejando alguma coisa era Judas. E foi ele que correu atrás. O teu desejo vai te fazer buscar algo.
o que está no teu coração vai te levar a buscar alguma coisa. Ele foi ter com os principais sacerdotes, versículo 15. Olha lá. E disse: que quereis me dar? E eu vos entregarei. E eles lhe pesaram em 30 moedas de... Olha o versículo 16. E desde então, buscava oportunidade para o entregar. Judas saiu da frente do sacerdote com as suas moedas, já buscando a oportunidade de vender Jesus. Como é que a Bíblia continua? Versículo 17 a seguir, ele começa com o relato da Santa Ceia. E como é que Jesus reage com esse tipo de pessoa? Jesus xinga, bate, expulsa, como expulsou os cambistas de dentro do templo, fez Não, olha como Jesus começou a reagir. Lucas 22 e 15. Primeira coisa, Judas vai entrar agora na ceia, disposto a trair Jesus. Lucas 22, 15 nos traz uma verdade. Olha lá o que é que Jesus fez. Enquanto todo mundo está lá bravo, está questionando, não estão entendendo direito o propósito de Deus, Jesus vai tomar uma atitude totalmente diferente. 22, 15, e ele disse: desejei muito comer convosco esta, antes que eu padeça. Observe só, Jesus está dizendo: eu já sei que eu vou morrer, mas eu desejei estar com vocês aqui. E quem está lá na mesa também? Judas. Você sabe o que é você com dinheiro no bolso, visando já trair Jesus, e ele olhando para você dizendo: eu desejei tanto que você estivesse aqui nesse culto essa noite? Como é que fica o coração de alguém? Eu estou disposto a vendê-lo. Eu andei 3 anos e meio, eu não me importo. Ele vai conseguir sobressair dessa, mas eu quero vender ele. E ele olhando para você dizendo: eu desejei tanto que você estivesse aqui. E desejei tanto estar aqui convosco. Eu sei que eu vou morrer, mas eu queria passar meus últimos momentos contigo. Mas não foi só isso. Olha só, João capítulo 13, versículo do 4 ao 5. Enquanto todo mundo começa a discutir quem é o maior no reino do céu, Jesus toma uma atitude totalmente diferente. João capítulo de número 13, versículo de número 4 e 5. Olha lá. Levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomou uma toalha e cingiu-se, verso 15. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar com a toalha em que estava cingido. Observe só, é Judas lá pensando em trair Jesus e Jesus preocupado em lavar o pé dele, ó. Sabe o que é que Jesus está fazendo aqui? Na linguagem psicológica, ele está apelando para a consciência de Judas. É como se ele quisesse dizer: está valendo a pena o que você está querendo fazer? Está andando comigo, mas está valendo a pena o que você vai me trocar? Tem gente que está tão obstinada a largar Jesus, trocando de esposa, trocando de casamento, destruindo o ministério, fraudando na empresa, fazer algo que vai acabar com a vida dele. Ele está tão cego nisso e Jesus está apelando para a consciência dele: está valendo a pena o que você quer fazer? Ele não vai tomar Judas pela mão e dizer: olha, acorda, você não está vendo o que você está fazendo? Ele, ao contrário, ele apela para a consciência. Não está na hora de mudar, não? Como é que continua o relato? João 13, versículo de número 10. Jesus começa a explicar ali que quem já tomou banho não precisa mais tomar banho, mas só estava com o pé sujo. E ele vai dizer: olha, e disse-lhe Jesus: aquele que já está lavado não necessita de ser lavado, senão os pés, pois no mais estão limpos. Ora, vocês estão limpos, mas não. Ele está dizendo abertamente: tem alguém aqui sujo. Imagina você disposto a vendê-lo. Jesus está dizendo que desejou estar com você, lavou o teu pé e disse: olha, eu sei que tem alguém aqui sujo. Isso não fez mudar de atitude. Continua, vamos lá, Mateus capítulo de número 26, versículo de número 21. Jesus vai falar então abertamente, Mateus 26 e 21, já que ele não quer abrir a boca e confessar, ou mudar de atitude, ou voltar lá devolver as moedas, ou enterrar aquilo ali, ou jogar fora, ou acabar com o plano. Já como ele não quer mudar de atitude, Jesus fala abertamente. E comendo eles, disse-lhe: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. Pronto. É Jesus dizendo: eu sei que alguém aqui dentre vós, que eu lavei o pé, que eu já disse que não está limpo, eu sei que aqui entre vós, que eu disse que desejei estar com vocês, eu sei que um de vocês vai me trair. Aí os discípulos começam a perguntar: porventura sou eu, porventura sou eu, porventura sou eu. Olha o verso 25. E respondendo Judas, o que traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu dizes. Ele está dizendo: você está confessando com a própria boca. Você mesmo está assumindo. Você está dizendo.
Eu nem precisei dizer, você já se revelou como tal. Mas você acha que ele mudou? O que é que Jesus continua fazendo? Versículo do 26 ao 28. Ele institui a ceia, ele parte o pão e diz: esse pão é o meu corpo, que é partido por vós. O cordeiro está sendo morto nesse momento. É o pão, esse aqui é o meu corpo partido por vós, mas não é só isso. Ele pega o cálice e diz: bebei dele vós todos, este é o meu sangue, que é derramado por vós. E quem está ali ouvindo isso tudo, no final, como ele não quis mudar isso tudo, Jesus falou para ele: o que tens a fazer, faz-o depressa, já que você não quer mudar de atitude. João capítulo de número 18, versículo de número 2, vai dizer que Judas volta. Depois que Jesus termina a ceia, ele ora, canta um hino com os discípulos, vai ao pé do Monte das Oliveiras, dá as últimas instruções, ora pelos discípulos, sobe para o monte, estando ele no monte, ele ora, seu suor se torna em sangue, como Lucas relata, ele sai da oração e diz: o filho da perdição está vindo aí para me entregar. E João 18, versículo de número 2, vai dizer que ele foi a um lugar, olha só, e Judas, o que o traíra, também conhecia aquele lugar. Que lugar? Versículo 1, olha lá. Tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. Algumas outras traduções vão dizer que é onde ele costumava se reunir com os discípulos. Quando alguém está tão disposto a trair Jesus, ele não se importa nem com o ambiente onde ele está, nem o lugar onde ele costumou ter comunhão com o seu mestre, ele respeita. Ele consegue trair a esposa dele em cima da cama onde ele se deitou com a esposa durante tantos anos. Ele consegue trocar conversas com a mulher que não é sua esposa dentro da congregação. Ele consegue se envolver com um monte de coisas, mesmo avançando os sinais. E mesmo Jesus dizendo para ele: está valendo a pena, ele continua. Versículo de número 12, 2, Judas chega lá. Agora observe só, o que é que você faria com um amigo desse? Como você reagiria? Você perdoaria? Você bateria, você partiria para cima, você xingaria, você faria o quê? Vamos ver como Jesus reage? Olha aí, Mateus 26, 50. Qual o nome que se dá para este tipo de pessoa? Qual o nome que Jesus dá para este tipo de pessoa? Isso daqui me assusta sobre Jesus. Olha lá. Jesus, porém, lhe disse o quê? Como você consegue chamar de amigo alguém desse jeito? Agora fica a pergunta aqui, agora que eu quero fazer você pensar. Jesus está mentindo? Está sendo hipócrita? Sabendo que Judas foi trair, já falou, já sabia que ele tinha ido trair, e mesmo assim chamou ele de amigo. Jesus está sendo hipócrita, sarcástico ou qualquer coisa assim? Não. Agora eu vou te explicar aqui uma coisa que talvez você não percebeu. É que o que você é não muda quem ele é. Jesus é o que é, independente do que você é. Eu posso ser teu amigo sendo você meu inimigo. Eu posso gostar de você mesmo você me odiando. Eu posso fazer bem para você mesmo você querendo meu mal. Então o que Judas era não alterou quem Jesus é. Judas é traidor, mas Jesus é nosso. Agora é Judas vindo trair, ele olha para ele e chama ele de amigo. Isso daqui me dói. Às vezes eu demoro tanto para abrir perdão para alguém e fico com aquilo remoendo a minha alma. Jesus olha para alguém que está indo vendê-lo, em quem ele investiu, gastou tempo, alimentou, deu cargo, deu posição, deu poder, deu autoridade para expulsar demônio, para curar enfermo, fez dele um pregador do reino. E mesmo assim ele está ali para o trair. Jesus ainda consegue chamá-lo de amigo. Mas isso fez ele mudar? Agora vamos o porquê. Como que a gente pode saber então? Como que a gente pode saber que depois de buscar tudo que ele teve, nós não estamos entrando pelo mesmo caminho? Eu não estou querendo desanimar ninguém a ser pregador, não estou querendo desanimar ninguém a expulsar demônio, a curar enfermo, a fazer sinais de prodígio, não estou desanimando ninguém a seguir Jesus, a ser discípulo, eu não estou desanimando ninguém a viver com Cristo, ou até cargo na igreja. O que eu vim aqui te dizer é que é possível ter tudo isso e mesmo assim caminhar para o caminho errado. Mas Judas deixou rastro, e o rastro dele dá para a gente observar para não cair no mesmo laço. Quem pode dizer amém por isso? Já imaginou o problemão que você enfrentaria depois de tantos anos de crente, no final você se revelar contrário ao Evangelho? Não, imagina você que já sofreu tanto aqui dentro, no final de tudo você percebeu que o teu coração estava aqui, mas não estava nele.
Paulo outra vez disse para Timóteo, segunda carta, capítulo 4, já se despedindo, ele vai dizer: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. É possível estar andando com Jesus, mas com o olho nas coisas daqui, se esquecendo das coisas de lá. Paulo também escreveu a carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 19, dizendo que se a nossa esperança em Cristo limita-se apenas ao presente século, em ter uma casa melhor, em ter um ministério melhor, em ter uma família melhor, em ter um amigo melhor, em ter uma saúde melhor, se a nossa fé nele se limita apenas a isso, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós somos alguém que tem a fé na pessoa certa, mas somos ainda miseráveis. Você já imaginou o que é viver assim? Você vindo ao Deus que tem tudo e ser um miserável? Andar com alguém que tem tudo para salvar você, para te dar uma vida melhor, que tem uma eternidade para te dar, e mesmo assim sem amar as coisas daqui? Observe comigo, Marcos capítulo de número 14, versículo de número 44, o primeiro sinal que Judas deixa. – 14:44 de Marcos, eu já vou caminhando para encerrar. Observe só, eu quero que você leia isso comigo e pense qual da parte desse versículo que não parece ter saído de alguém como Judas. Você consegue imaginar ali? Olha lá, vamos ler. Eu quero que você observe. Isso daqui não se adequa ao caráter de Judas. Olha lá, vamos lá. Ora, aquele que o traíra tinha lhe dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, este é, prendei-o e levai-o com segurança. Nesse versículo aqui, nesse composto de frase, me diga para mim, tem alguma coisa aí que parece que não veio de Judas? Você consegue perceber algo estranho aí nesse versículo? Observe o final dele. Prendei-o e levai-o com? Judas achou que Jesus ia ser levado amigavelmente. E como que a gente pode provar isso? Simples e fácil. Jesus nunca perdeu debate qualquer. Quando alguém pensava que ia pegá-lo, ia fazê-lo tropeçar em alguma coisa, ele sempre rebateu. Exemplo, a moeda que trouxeram a ele. E disseram: é lícito pagar imposto a Roma? Se Jesus dissesse que era lícito pagar, os judeus iriam odiar, porque o judeu não gostava de pagar imposto para Roma. Mas se ele dissesse que não era, eles poderiam acusar Jesus dizendo que ele estava levantando uma sedição contra Roma e dizendo que não era para pagar imposto. Então Jesus foi pego numa sinuca de bico. O que aconteceu ali? Jesus disse: mostra minha moeda, de quem é a sua assinatura. Ele vai dizer: é de César. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando alguém tentava pegar Jesus em pronúncia, Jesus sempre respondia de forma excelente a ensinar a pessoa que estava fazendo ou repreendê-la, e sempre transmitia uma boa lição. Observe só, Judas achou que Jesus ia ser levado para ser julgado. Jesus não tinha pecado, Jesus não tinha cometido erro, Jesus ia ser julgado honestamente, com segurança, ele ia responder muito bem e ia ser liberado. Porém, não foi isso que aconteceu. E eu quero te dizer, o primeiro sinal que nos leva a entender que a gente está entrando para o mesmo caminho é quando a gente começa a reduzir a consequência do nosso erro. É só um adultério. Eu vou conseguir esconder. Vou apagar o número da telefone da amante, vou trocar de chip. Ninguém nunca vai nem descobrir. É só uma fraudadazinha na empresa. Ninguém vai perceber. E se acontecer, na pior das hipóteses, eu consigo esconder, dar uma maquiada, devolvo o dinheiro, qualquer coisa assim. A gente nunca estima a consequência no tamanho exato que ela é. A gente sempre vai diminuir. E foi isso que Judas fez. Ele achou que Jesus ia ser levado bacana, de boa, ia ser julgado honestamente, não ia acontecer nada. Porém, Jesus já saiu do Monte das Oliveiras apanhando. Agora olhe comigo, capítulo 27 de Mateus, versículo de número 3. Então Judas, o que o traiu, vendo que fora condenado, trouxe com remorso as moedas. Ele achou que Jesus ia ser levado com segurança, mas ele viu o mestre dele sendo condenado. Nunca imagine que o pecado vai ter uma consequência menor do que o que você pensa. Quem diminui consequência de pecado está tirando o freio para caminhar para o abismo. Quer ver o exemplo? O que o Judas sentiu foi remorso e não foi arrependimento. E como é que a gente percebe isso? Simples e fácil. O que Judas sentiu foi o que o bêbado sente e o que o preso sente. O preso, quando cai da prisão, ele pensa: puxa, eu não deveria ter roubado. Mas por que ele fala isso? É por causa da vergonha do que ele acabou de fazer? Não, é porque não deu certo. Se desse certo, ele não tinha arrependido. O bêbado, no final, quando acorda com uma ressaca terrível, ele diz: puxa, eu não deveria ter bebido. Mas não é porque ele está com vergonha da situação que cometeu.
é porque a ressaca agora está afligindo. A pessoa que sente remorso, ela sente tristeza por conta da consequência que cai sobre ela, e não pelo que ela acabou de cometer. E agora os olhos de vocês ficaram mais altos ainda para o meu lado. E aí, já se esforçou alguma vez para cometer algum pecado? Fala para mim. Ou será que foi só eu que fiz isso? Nunca se esforçou não para cometer um errinho? Aquilo que você sabe que é errado, mas eu queria tanto e fingiu que não foi, quando percebeu já fez. Nunca se esforçou não para fazer algo errado, não? Ou foi só eu? Quando a gente começa a reduzir a consequência do pecado, o adultério se torna algo normal, nós não pensamos numa família destruída, nós não pensamos em um emprego perdido quando a gente frauda na empresa, nós não pensamos nas piores consequências, nós sempre diminui a sentença. Nós não pensamos que o salário do pecado é a morte, nós vai reduzindo e vai reduzindo e vai reduzindo, porque o pecado nos faz isso. Ele nos ilude, nós estamos buscando tanto aquilo, Judas queria tanto dinheiro, que ele achou que as consequências daquilo seriam mínimas. Mas observe, não foi só isso. Olha o capítulo de número 3, versículo 3 de Mateus 27, vamos lá. Olha lá. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido, quantas moedas? Volta lá, Mateus 26, verso 14. Primeira coisa, que a gente sabe que estamos entrando pelo caminho de Judas é reduzir consequências. Segundo, então um dos 12 chamados Judas Iscariote foi ter com os seus principais dos sacerdotes, versículo de número 15, e disse: que queres me dar e eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram quantas moedas? Uma vez que a gente reduz a consequência, a gente não só reduz ela, ao mesmo tempo a gente aumenta a satisfação que a gente vai ter com o objeto pelo qual nós estamos trocando Jesus. É uma gangorra. Ao mesmo tempo que você diminui o que vai te acontecer, você aumenta o prazer que o que você está procurando vai te dar. Quer ver o exemplo? A mulher é bonita, mas você começa a valorizar as curvas dela, a beleza dela, o jeito dela de falar, o cheiro dela. Quando menos espera, você começa a reduzir a consequência. Se eu avançar, eu consigo esconder, minha esposa não vai saber, não vou destruir meu casamento. Quando menos percebe, você tirou o freio e avançou. Judas, ele mostrou para nós que é possível saber quando a gente estamos entrando pelo mesmo caminho que ele. A gente diminui consequência e valoriza a satisfação. Mas o que aconteceu? Totalmente o oposto, o pecado só nos engana. Quando ele percebeu que a consequência foi maior, ele viu que a satisfação também não era o que ele pensava. Quantas moedas ele cobrou? E quantas moedas ele trouxe de volta? Mateus 27, 3. Quantas moedas ele trouxe de volta? Quantas moedas, irmão? Vocês estão com medo, ou vocês estão com frio? Quantas moedas mesmo? 30 moedas. Quantas moedas ele gastou? Mas ele não queria dinheiro. João 3, 12, verso 6, não dizia que ele tirava o que tinha na bolsa? Não dizia que ele foi até o sacerdote e pediu dinheiro? Não era isso que ele queria? Por que não pegar o dinheiro dele e viajar para Miami se quisesse agora? Por que não gastar tudo que ele tinha agora? Por que não se satisfazer com o preço do pecado? Não já destruiu tudo, agora pega e vai. É porque o pecado nos ilude. Ele nos faz acreditar que vamos ser satisfeitos com o objeto pelo qual estamos trocando o nosso Senhor. E no final nós vamos ver que a consequência foi muito maior. E que a satisfação não valeu de nada. Foi só um momento, foi só algo passageiro que destruiu com a nossa vida. Porém, essa noite eu estou aqui para te dizer: a solução de Deus para a nossa vida, se você reconhecer que está entrando por esse caminho, muda nessa noite. Jesus consegue nos chamar de amigo, mesmo sabendo que nós estamos aqui com a cabeça lá fora. Jesus consegue investir em nós e apostar em nós e apelar para a nossa consciência, mesmo sabendo quão ruim a gente é. E mesmo a gente buscando tudo que Judas teve, mesmo procurando orar, jejuar, consagrar, expulsar demônio, pregar o evangelho, mesmo fazendo isso tudo, isso não nos garante que nós vamos permanecer na presença de Deus. Onde está teu coração? O que você tem buscado?
Quer ver uma frase do hino que a gente sempre esquece? Se orares, porém, sem o teu coração ter a paz que o Senhor pode dar, foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Eu quero convidar você essa noite. Deixa Deus controlar e arrancar esse desejo de dentro do teu coração. Eu não acredito que eu vim pregar aqui para ninguém. Eu não acredito que não tem alguém aqui que não precisava ouvir essa palavra. Deus não me tiraria do Ipava com o trânsito, com todo o problema que trouxe, para vir aqui. Eu não acredito em acaso. E se eu estou aqui é porque tem alguém aqui que precisa ouvir isso. E se tem alguém aqui que precisa ouvir isso, é Deus dizendo: eu quero que você mude de atitude. Já sentiu vontade de dar cascudo no filho do vizinho alguma vez? Já sentiu? Ou fui só eu? Mas por que nós não damos os cascudos nos filhos do vizinho? Porque não é nosso filho. Se fosse nosso, nós batia. Está doendo a mensagem de hoje? Agradeça a Deus, Ele está te considerando filho. Posso orar por esse povo, pastor? Ponha-se de pé. O glória foi pouco, ninguém caiu arrebatado, mas todo mundo ouviu? Estou satisfeito. Nós vamos parar de buscar de ser um pregador de Deus? Vamos parar de buscar o reino de Deus? Vamos parar de buscar autoridade e poder para expulsar demônio? Mas nós vamos ficar de alerta aberto quando a gente está valorizando demais o que é errado. Quando nós estamos desejando demais e perceber se a gente não está reduzindo a consequência. Quando o mal vier na hora, foge, porque Deus tem coisa melhor para nós. Nosso foco não está nisso aqui. Hoje eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho um emprego, eu tenho uma família, eu tenho tudo. Mas se eu perder isso tudo aqui, o que eu tenho lá, ninguém pode arrancar da mesma. Grandioso Deus, Pai da eternidade, eu quero orar pelo teu povo, Senhor. Tua palavra foi pregada, ó Pai, aos teus filhos, ó Pai, anunciando que o Senhor os ama, ó Pai. Ó Deus, talvez os teus filhos, ó Pai, não tenham percebido. E se há alguém, ó Pai, que está enveredando por esse laço, ó Deus, que todo laço, amarração de Satanás venha cair por terra agora, em nome de Jesus, ó Pai. Na qualidade de ministro do Evangelho, eu repreendo toda seta lançada sobre essa mente, todo desejo no coração que é contrário à vontade de Deus, toda vontade maldita que tem tentado derrubar esse crente, em nome de Jesus, pega a tua mala e bate retirada agora, saia, em nome de Jesus. Satanás, tu não destruirás a vida deste servo de Deus. Ó Pai, eu peço a ti, Senhor, entra no nosso coração, dai-nos o senso de sabedoria, dai-nos, ó Pai, inteligência para saber, ó Deus, quando estamos valorizando o pecado demais e quando estamos diminuindo a consequência. Pai, queremos chegar na eternidade, o nosso alvo é o céu e não queremos perder o nosso foco. Fica conosco, Senhor, habita em nosso coração, é o pedido que estamos fazendo nessa noite, em nome de Jesus. E você confirma dizendo amém?